Bom dia, galerinha. Estamos aqui agora, mais uma aula agora nesse novo conteúdo aí no capítulo 9. Bom, pessoal, agora vamos trabalhar a questão de circunferência e círculo. Bom, diferenciar bem aí essas figuras, tá certo? Que nesse momento aí você possa tirar um momento de oração, agradecer o Senhor por essa ferramenta que nós utilizamos, pelas aulas aí, que o Senhor nos dê graça para que a gente possa absorver os conteúdos aqui ministrados, tá bom? Bom, gente, a circunferência não é algo novo para a gente aí. Pegando aí os conhecimentos prévios, a circunferência é uma figura geométrica formada por todos os pontos de um plano, que estão à mesma distância de um ponto desse plano. Um exemplo, olha, a partir do centro, né? Todos os pontos que estão contidos na circunferência estão à mesma distância desse ponto, né? Esse ponto é o centro da circunferência, tá certo? Nesse caso aqui, vamos classificar alguns elementos que nós já conhecemos aí, como por exemplo, um segmento que vai de uma extremidade à outra da circunferência, aqui recebe o nome de corda. Então, isso aqui é uma corda, certo? Certo? Então, a corda é o segmento que vai de uma extremidade a outra extremidade de uma mesma circunferência, certo? Todo segmento que parte do centro até a extremidade, então nesse caso aqui nós temos um raio, tá certo? Então o raio é todo segmento que parte do centro da circunferência até a extremidade, tranquilo? E esse segmento aqui que vai de uma extremidade à outra também é uma corda, mas recebe um nome especial de diâmetro, tá certo? Por que, professor, recebe um nome especial de diâmetro? Porque essa corda passa pelo centro da circunferência, tranquilo? Certo? Então, esses elementos básicos que nós temos aí da circunferência é de suma importância. Se eu quero calcular o comprimento da circunferência, o comprimento é esse contorno aqui. O comprimento de uma circunferência, pessoal, aqui, ó, será igual, o comprimento C será igual a 2 vezes o valor de π vezes o raio. Então, isso aqui me permite calcular o comprimento da circunferência, certo? Sabendo que o valor de π é aproximadamente 3,14. Então, esse é o valor de π. Então, o comprimento é 2 vezes π vezes o raio, tá certo? O diâmetro da circunferência é igual a 2 vezes a medida do raio, certo? Então, o diâmetro é 2 vezes a medida do raio. E o raio, ele é igual a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro é 2 vezes o raio é a metade do diâmetro, tá certo? Ok, gente? Então, simples assim são esses elementos aí da circunferência. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que a medida desse raio aqui é 5,6. Então, ele quer o comprimento da circunferência. Então, o comprimento da circunferência vai ser igual a 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio, que é 5,6. Então, o comprimento da circunferência, 2 vezes 3,14 vai dar 6,28 vezes 5,6. Agora você vai realizar essa multiplicaçãozinha aqui, 6,28 vezes 5,6. Então, o comprimento da circunferência aqui vai dar 35,168 centímetros. Tranquilo? Então, esse aqui seria o comprimento da circunferência. Bom, outra coisa importante na circunferência, gente, é o arco da circunferência. Então, se eu determinar aqui, ó, um ponto A, tá certo? Até aqui um ponto B, ok? Então, isso aqui determina para mim, olha, o arco de uma circunferência, certo? Esse arco aqui AB, ele é representado dessa forma aqui, ó. Então, o arco AB. Então, o arco de uma circunferência é a parte de uma circunferência contida entre dois pontos distintos pertencentes a ela, tá certo? Então, esse arcozinho aqui é o arco AB da minha circunferência, certo? Tranquilo? É interessante saber, pessoal, que toda circunferência ela tem um ângulo central, certo? Isso é muito fácil. Então, o ângulo central é qualquer ângulo cuja vértice seja o centro da circunferência, tá bom? Então, se eu tenho aqui, olha, a partir desse centro aqui,
Posso até determinar com esse arco aqui, ó. A partir desse centro aqui, eu tenho esse ângulo aqui, olha. E é ele denominado ângulo central, porque esse ângulo parte do centro da circunferência. Então, se aqui é um ângulo de 60 graus, aqui também vai ser 60 graus. E aí nós temos o ângulo central, porque parte do centro da circunferência. Tranquilo? Tá certo, pessoal? Bom, nesse outro caso aqui, gente, vamos falar agora sobre ângulo inscrito na circunferência. Observe que esse ângulo aqui, nós temos o ângulo central, que acabamos de mostrar, é o ângulo que parte do centro, tá certo? Onde tem a vértice no centro. E nós temos o ângulo inscrito na circunferência, que é aqui, ó, inscrito na circunferência. Então, o ângulo cujo vértice pertence a uma circunferência, a partir daqui, olha, e cujos seus lados são secantes. Bom, o que são uma secante, professor? A secante é um segmento de reta que toca 2 pontos na circunferência. Então, nós temos uma secante, ó, tá certo? Ok? A ela, então, a circunferência, isso aqui é chamado de ângulo inscrito. Bom, o ângulo inscrito, a medida do ângulo central, aqui, ó, é o dobro da medida do ângulo inscrito. Tranquilo? Então, correspondente. Então, ou seja, a medida de um ângulo inscrito equivale a metade da medida do arco que esse ângulo inscrito determina na circunferência. Ah, como assim, professor? Não entendi bem. Bom, observe aqui, ó, nós temos um ângulo X e nós temos aqui um ângulo de 50 graus. Então, vamos determinar aqui esses pontos aqui. Nós temos um ponto F, tá certo? Se eu quero calcular aqui o ângulo central, você vai observar aqui o seguinte. Bom, quem é o ângulo do centro aqui, ó? A medida, tá certo? A medida do ângulo BOC, que é essa medida central, ela vai ser igual a 2 vezes a medida do ângulo inscrito, que é justamente BFC. Então, isso quer dizer que a medida do ângulo central é 2 vezes a medida do ângulo inscrito, certo? E a medida do ângulo inscrito, que seria FBC, né? Perdão, gente, aqui que seria... vou só corrigir aqui esse ângulozinho aqui, que aqui justamente seria BFC, só corrigindo o ângulo aqui. Fiquem de olho aqui, pelo amor de Deus, não olhe mais para isso aqui. Então, a medida do ângulo BFC seria a metade do ângulo central. A medida de BOC dividido por 2. Tranquilo? Então, simples essas fórmulas aí. Então, se eu quero calcular a medida desse ângulo inscrito aqui, x vai ser igual, é um ângulo, né? Igual a metade do ângulo central. Certo? Então, isso quer dizer que o valor de x será 25 graus. Ok? Bom, pessoal, Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima aula. Revejam essa aula aí de suma importância para que você possa absorver o conteúdo.